Bem, pessoal, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Vamos fazer agora a nossa revisão para a prova da semana, aonde vamos ter aí o nosso sisteminha de blocos, só que agora envolvendo também atrito, né, uma força de atrito. Primeira coisa que eu preciso que vocês se lembrem é o seguinte: nós temos dois tipos de força de atrito atuando nesses blocos. O primeiro tipo, né, o atrito estático, vai atuar enquanto o corpo estiver em repouso. E o segundo tipo é o atrito dinâmico, que vai atuar enquanto o corpo está em movimento, certinho? Você tem que saber diferenciar isso muito bem, porque a maioria das questões, ele começa com o corpo em repouso e uma certa força atuando sobre esse corpo. Então, pode ser que esse corpo venha a entrar em movimento, tudo bem? E aí é bacana você ter um conhecimento aí se esse corpo vai entrar em movimento ou não, qual atrito que vai atuar, se é o estático ou se é o dinâmico. Bem, quando a gente fala de força de atrito estático, a gente tem uma particularidade. Qual que é? Eu tenho uma força que tenta movimentar um bloco. Pode pegar esse exemplo aqui mesmo, olha, da questão 5. Tem uma força paralela ao plano aqui que tenta movimentar esse bloco. Essa força paralela ao plano, quando tenta movimentar esse bloco, pode ser que ela não consiga movimentar. E se ela não consegue movimentar, é porque existe uma força que tem a mesma intensidade que ela em sentido oposto. Ou seja, é uma força que está anulando o efeito dela. Então, se eu tenho uma outra força que anula o efeito dela, essa força tem que ter a mesma intensidade que ela. Exemplo, se essa força F vale 5 newtons, tenta movimentar o bloco e o bloco não se movimenta, a força de atrito que atua aqui, ela vai valer 5 newtons e tem sentido oposto. Lembrando que a força de atrito é uma força que se opõe ao movimento ou à tentativa de movimento. Se eu aumento o valor dessa força F, vai para 10 newtons e o bloco ainda não se movimenta, o que vai acontecer? A minha força de atrito vale 10 newtons. Se eu aumento o valor dela para 20 newtons, o bloco não se movimenta, a minha força de atrito vai valer quanto? 20 newtons. E assim por diante. Só que aí você vai se perguntar, tudo bem, professor, mas se eu aumentar e aumentando o valor dessa força, não vai chegar um momento que essa força vai conseguir colocar o bloco em movimento? Vai. E é justamente esse ponto que é interessante para a gente chama de eminência do movimento, certo? Nesse momento da eminência do movimento, a força de atrito que atua é a força de atrito estático máxima, tudo bem? É o atrito estático máximo. E como é que a gente faz para achar o valor desse atrito estático máximo? É só jogar na equaçãozinha da força de atrito. O atrito estático máximo vai ser dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal que atua no corpo nesse momento. Tudo bem? Tranquilo? Professor, tudo bem. E se por um acaso meu corpo entra em movimento, qual é o atrito que vai atuar sobre ele? Né? Se essa força que eu estou aplicando aqui, ela é maior do que o atrito estático máximo. Bem, aí seu corpo vai entrar em movimento. No momento em que ele entra em movimento, você deixa de trabalhar com atrito estático e vai começar a trabalhar com atrito cinético ou dinâmico, né? Tudo bem? Tranquilo? Então, bora começar aí fazendo a nossa questãozinha 5 da lista obrigatória para revisar. Vamos lá. A questão 5 diz o seguinte: sobre um paralelepípedo de granito de massa 900 kg, apoiado sobre um terreno plano e horizontal, é aplicada uma força paralela ao plano F, igual a 2.900 newtons. Os coeficientes de atrito dinâmico e estático entre o bloco de granito e o terreno são 0,25 e 0,35, respectivamente. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Estando inicialmente em repouso, a força de atrito que age no bloco é em newtons. Então, tudo bem, galerinha? Aí está aqui a representação, né, da questão. Aqui eu já tirei os dados, olha. A força aplicada é 2.900, a massa é 900, o atrito dinâmico é 0,25 e o estático 0,35. Um dado importante é que ele fala que o bloco está em repouso, né? Ele começou em repouso. E aí surge uma dúvida: professor, qual é o atrito que atua? Vai ser o atrito dinâmico ou vai ser o atrito estático? Bem, para você sanar essa dúvida, para você conseguir responder essa pergunta, você tem que saber o seguinte: você tem que fazer outra pergunta. Essa força F, ela conseguirá colocar esse bloco em movimento? Como é que você vai ficar sabendo disso? Simples. Você vai ter que fazer um teste, olha só. Analisa aqui, calcula pra gente qual é o valor máximo que o atrito estático pode ter.
Como assim? Se eu souber qual é o valor máximo que o atrito estático pode ter, eu consigo avaliar se essa força de 2.900 newtons é capaz de colocar esse cara em movimento. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Para calcular o valor máximo da força de atrito, é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal, galerinha, se você fazer a representação de forças aqui, ó, aqui eu vou ter a força peso para baixo e aqui a minha força normal atuando para onde? Para cima. Se você está tentando movimentar o bloco para a direita, a força de atrito atua para onde? Para a esquerda, né? Sempre oposta ao movimento ou à tentativa de movimento. Tá aí, ó, entre as superfícies, né? Deixa eu tirar aqui porque eu não sei se ainda é FAT estático ou dinâmico. Aí vamos lá. Qual é o valor máximo do atrito estático? Galera, nessa situação a minha força normal tem a mesma intensidade da minha força peso. Então o valor dessa normal aqui, ó, é exatamente o valor do peso. E peso é quem? Massa vezes gravidade. Então lá, o coeficiente de atrito estático é 0,25, tá aqui. A massa é 900 e a gravidade é 10. A hora que você pega aqui 900 vezes 10 dá 9.000. 9.000 vezes 0,35, 3.150. Dê uma olhada. Então, para movimentar esse corpo, eu tenho que fazer uma força maior do que 3.150. Tá aqui, ó. Para o bloco se mover, F, que é a força aplicada aí nesse caso, tem que ser maior do que o FAT estático máximo. Aí você vai dar uma olhada aqui e falar assim, mas peraí, professor, o meu F é 2.900. Para colocar em movimento, ele tinha que ser maior do que 3.150. Resultado, vai entrar em movimento? Não. E se o F não coloca o corpo em movimento, a minha força de atrito estático vai ter a mesma intensidade que eu estou aplicando, a mesma intensidade do F, né? Já que essa força é paralela ao plano. Então daqui, ó, como o F é menor do que o estático máximo, o bloco não se move, então a aceleração é igual a zero, a força resultante é igual a zero, logo, FAT estático é igual ao F, né? O valor do atrito que está atuando é igual ao valor da força F. O FAT estático é igual a 2.900 newtons. Tudo bem? É uma questão muito importante, essa análise aí, se vai entrar em movimento ou não, saber fazer essa análise aqui, ó, calcular o atrito estático máximo para a gente conseguir distinguir se vai entrar em movimento ou não é muito importante. Então é uma questãozinha que vale você refazer aí, ok? Vamos para a próxima então. Vamos para uma questãozinha mais elaborada que tem na lista, que é a questão 9, aquela questãozinha do balde lá que vai enchendo d'água e aí consegue puxar o bloquinho. Bora ler a questão aqui então para a gente interpretar ela. Um balde de 400 gramas é suspenso por um fio ideal que tem uma extremidade presa a um bloco de massa 12 kg. O conjunto está em repouso quando se abre a torneira, que proporciona uma vazão de água constante igual a 0,2 litros por segundo. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície horizontal que o suporta é μ igual a 0,4 e que a polia é ideal, esse bloco iniciará seu movimento no instante imediatamente após, e aí ele deu dois dados aí, falou que G é igual a 10 e deu a densidade da água igual a 1 kg por litro. Tudo bem? Tranquilo? Primeira coisa, galera, vamos tentar entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho um bloco e aqui está o balde vazio. O texto é claro, ele fala pra gente que quando o balde está vazio, o sistema está em quê? Em repouso. Então o peso do balde, que é a força motora, que é o que está tentando trazer para cá, não consegue ser maior do que o atrito estático máximo. Tudo bem? Não consegue ser maior que o atrito estático máximo. E ficando assim, então, o atrito estático máximo fica sendo igual ao peso do balde. Certo? Tá bom. O que acontece, então, é o seguinte. O cara vai abrir a torneira. No medida que ele vai abrindo a torneira, vai enchendo de água aqui dentro. Na medida que vai enchendo de água aqui dentro, o peso desse conjunto vai aumentando. E aí, galera, a força que tenta botar o sistema em movimento vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai chegar um momento em que essa força é maior do que o FAT estático máximo. No momento em que essa força é maior que o FAT estático máximo, é o momento em que esse conjunto entra em movimento. E é esse momento que ele quer saber. Qual é o momento, qual é o instante a partir do qual o sistema entra em movimento, certo?
Um dado importante que ele deu foi a massa do balde, né? Normalmente os exercícios acabam desprezando essa massa aí. Nesse caso não, o balde tem uma massa e ele deu 400 gramas. Aí é que eu já converti para quilograma. 400 gramas, 0,4 quilogramas. Bem, vamos lá. Então, qual que é a condição para esse sistema entrar em movimento? Professor, a condição para ele entrar em movimento é que o peso do balde tenha um valor maior do que o fato estático máximo. Beleza. Então, antes de eu saber qual é o peso que o balde tem que ter, né, o conjunto balde com água, eu tenho que saber qual é o valor máximo que esse atrito consegue suportar, qual é o valor máximo que ele consegue ter, qual é o valor máximo que ele consegue segurar. E aí tá aqui, ó, o valor máximo que o atrito estático pode ter, né? Olha lá, fato estático máximo, coeficiente de atrito vezes a normal. Aqui, galera, novamente, ó, a força normal é igual a peso, plano horizontal, as outras forças são todas horizontais. Então, essa normal é igual ao peso. Aqui eu chamei de bloco A, tá? É igual ao peso do ar. E quem que é o peso do ar? É a massa dele vezes a gravidade. Tá aqui, ó, a massa dele é 12 kg vezes a gravidade, que é 10, e o coeficiente de atrito é 0,4. Bem, 10 vezes 0,4 dá 4, vezes 12, 48. Beleza, então o valor máximo que esse atrito consegue suportar é de 48 newtons. Galera, então o peso desse conjunto aqui, para conseguir colocar em movimento, tem que ser maior do que 48 newtons, certo? Se esse conjunto pesa exatamente 48 newtons, eu falo que o sistema está na iminência de movimento, mas ainda não está em movimento. Tudo bem? Então olha só o que eu coloquei aqui, ó. Para o sistema se mover, eu preciso que o peso, né, aqui PB é balde mais a água, o peso do conjunto ali do balde seja maior do que o fato estático. E quem que é peso? Massa vezes a gravidade tem que ser maior do que os 48 newtons. Tá aí. Esse 10 passa dividindo, então já sei que a massa que esse balde tem que ter tem que ser maior do que 4,8 kg. Mas vamos lembrar lá? Só o balde tem uma massa de quanto? 0,4. Para 4,8 kg, então só de água eu precisei de quanto? 4,4 kg de água. Olha só que bacana. A massa do balde é 0,4. Para chegar nos 4,8, então só de água foi quanto? Só de água foi 4,4 kg. Então, para que esse sistema entre em movimento, eu tenho que ter uma massa de água aí, ó, maior do que 4,4 kg. Aí lembrando, né, massa é densidade vezes o volume. O volume de água, ele falou pra gente que a densidade é 1 kg por litro, ou seja, para cada quilograma equivale a um volume de 1 litro de água. Como eu tenho 4,4 kg, o volume correspondente vai ser o quê? 4,4 litros. Professor, beleza, então já sei que eu vou abrir a torneira, precisa descer quantos litros? 4,4 litros para esse sistema ficar na iminência de movimento, ou seja, eu preciso que o volume de água seja maior do que 4,4 newtons, ou 4,4 litros. E como é que eu faço para achar quanto tempo isso vai levar? Aqui, ó, ele te deu. Ele falou que a vazão da torneira, né, a relação de volume pelo tempo que sai da torneira, é de 0,2 litros a cada segundo. Tá aqui, ó. Se sai 0,2 litros a cada 1 segundo, 4,4 litros vai levar quanto tempo? Um tempo ΔT. E aí, olha só, ΔT maior do que 4,4 sobre 0,2. ΔT tem que ser maior do que 22 segundos. Ou seja, por que não é igual? Vamos entender. Por que não é igual? Porque se é igual, o corpo está na iminência do movimento, ainda não vai movimentar. Se eu coloco aqui que esse ΔT é igual a 22 segundos, o peso do balde é igual a fato estático máximo. Então o sistema ainda não entraria em movimento. Mas para qualquer coisa maior do que isso, o sistema vai entrar em movimento. Então, a partir de qual instante o bloco entra em movimento? A partir do instante 22 segundos. Qualquer T maior do que 22 segundos, o meu sistema entra em movimento. É uma questãozinha um pouco mais complicada, requer muita atenção, né? Tem muitos dados,
mas não é aquela coisa assim tão impossível de se fazer, não. Dá para você fazer. Retira os dados com calma, entenda o que a questão tá te pedindo, que você vai ver que dá para você chegar lá, certinho? Obrigado.